Hoje, na fase das comunicações, eu fiz uma breve análise sobre a questão das tragédias que atingem o país, os estados, o cotidiano das pessoas, desde questões como o incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro, passando pela tragédia criminosa de Mariana, o desemprego, a violência, o sucateamento da saúde, da educação e da segurança. E que todas essas coisas estão sim relacionadas, não há fato isolado, todas elas estão sim relacionadas. E disse, no momento anterior em que aqui estive, que talvez nunca a população teve um momento tão propício para entender como funciona na realidade o sistema político brasileiro e como são promíscuas as relações entre os três poderes, as instituições e o setor privado. Se não nos esforçarmos para entender um pouco melhor como essas coisas funcionam, quem é quem nessa história, o que as pessoas estão fazendo na prática, não aquilo que elas estão apenas falando, pensando, mas aquilo que elas estão fazendo, aquilo que elas estão praticando de acordo com a sua possibilidade. Questões como essa que envolve a falta, como um museu da importância do Museu Nacional do Rio de Janeiro, como é que não havia ali um sistema de prevenção de incêndio adequado, porque ali não dá para valorar quanto se perdeu, porque é inestimável o valor das pesquisas, o valor das peças que ali foram dizimadas pelo fogo. E não havia sequer um sistema anti-incêndio ali. Agora, para piorar a situação, os hidrantes nas imediações do museu não tinham água suficiente. Isso, naquele país que é considerado a 8ª maior economia do mundo, agora caiu algumas posições. Então, assim, é surreal, é inacreditável que essas coisas aconteçam. E acontecem em função de um descaso generalizado com tudo nessa nação. Não é apenas com a cultura, é com a cultura, com a pesquisa, com a ciência, com a educação, com a segurança, com o meio ambiente, com as pessoas, é com tudo. Agora, a própria população, às vezes eu acho que ela não se esforça um pouco para entender melhor como as coisas funcionam. O Museu Nacional do Rio de Janeiro havia recebido, salvo engano, menos de R$60 mil para sua manutenção esse ano. Estava previsto no orçamento algo em torno de R$500 mil para a manutenção de um patrimônio daquela magnitude. Eu não estou falando do prédio apenas, que por si só já é um grande monumento histórico, mas todo o acervo biológico, histórico, antropológico e o centro de pesquisa que era o Museu Nacional, e que tudo foi perdido, praticamente pouca coisa se salvou. R$500 mil num prédio antiguíssimo, e que até agora, no mês de agosto, o governo federal havia liberado menos de R$60 mil. Isso mostra todo o escárnio do poder público e todo o descaso do poder público com tudo aquilo que se refere a interesses reais da sociedade. O Congresso Nacional Brasileiro é o 2º congresso mais caro da nação, mais caro do mundo, perdoe. Só perde para o Congresso norte-americano. E provavelmente um dos mais ineficientes do mundo. Só o custo de financiamento da saúde de deputados federais e senadores é tão alto que apenas 4% dos municípios brasileiros têm um orçamento de saúde maior do que o valor gasto com os serviços médicos e dentários para senadores e deputados federais. Ora, isso é um tapa na cara da sociedade. Não é que nós pagamos um plano de saúde para eles, nós pagamos qualquer tipo de tratamento, seja dentário
ou médico. Deputados e senadores já ganham o suficiente para pagar o seu próprio plano de saúde. Não tem que tirar isso do bolso da sociedade. Só isso, só a economia desse dinheiro com aquilo que é pago de saúde para deputados e senadores já era mais do que suficiente para fazer uma boa preservação de boa parte dos museus do país. Isso para não se falar a quantidade de escolas e universidades sucateadas, a quantidade de hospitais sucateados pelo país afora. Agora, e os deputados e os senadores, porque o Museu Nacional é da alçada federal, como é que eles se portam na hora da aprovação, por exemplo, da LDO e da LOA? É feito um estudo minucioso de como o governo gasta os seus recursos? Deputados e senadores apresentam emendas que são aceitas de acordo com o interesse da sociedade? Não, porque senão as emendas individuais não são liberadas, senão os favores, os cargos, os empregos não são liberados para os deputados e senadores. Assim como acontece muitas vezes aqui na Assembleia Legislativa. Também quando a LOA e a LDO são aprovados de qualquer jeito, porque o governo manda que assim seja. E esta casa se submete àquilo que o governo manda, sem exercer também o seu papel de fiscalizador. É essa questão que talvez a sociedade brasileira devesse aprender. Qual é a função de senadores, deputados federais e deputados estaduais? Uma das prerrogativas maiores dos parlamentares é fiscalizar. Legislar eu considero que é até secundário. Porque se incumbisse muito mais de fiscalizar adequadamente como os governos, sejam estaduais ou o governo federal, como ele executa o orçamento, como ele gasta o dinheiro, como é que as peças da LDO, da Lei de Diretriz Orçamentária e da Lei Orçamentária Anual são aprovadas. Mas em função do toma lá da cá, grande parte do trabalho de fiscalização dos parlamentos brasileiros, do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das câmaras municipais não é feito, em função dessas relações promíscuas que normalmente é que dão o tom das relações entre os poderes no Brasil. O cidadão brasileiro, ele precisa urgentemente entender claramente qual é a função de um governador, qual a função de um presidente, qual a função de um deputado federal, qual a função de um senador, qual é a função de um deputado estadual, qual é a função de um vereador, que não é para fazer favor para ninguém, não. Políticos não existem para fazer favor, políticos existem para cumprir a Constituição em favor de toda a sociedade e não em favor de benefício próprio. Será que se os deputados federais e os senadores acompanhassem rigorosamente a execução do orçamento e fizessem a sua função como fiscalizador, será que tragédias como essa do Museu Nacional ocorreriam? Da mesma forma, se deputados estaduais também aqui no Espírito Santo fizessem e cumprissem fielmente o papel de fiscalizador da execução do orçamento, será que tantas delegacias da Polícia Civil teriam fechado nos últimos anos aqui no Estado? Será que o governo do Estado teria fechado 41 escolas num Estado que tem nada menos do que 61 mil jovens de 4 a 17 anos fora da escola? Cabe à sociedade, nesse momento, cobrar mais atitude dos seus representantes, mas cabe à sociedade, em primeiro plano, entender o que é a função de cada poder e, principalmente, qual é a obrigação exata dos agentes que ocupam os poderes, seja os parlamentos, seja o executivo, seja o judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e por aí vai. Grande parte disso está na mão da sociedade. Repito mais uma vez, talvez nunca antes na história desse país foi tão necessário que a população aprenda efetivamente como funciona de fato o sistema político brasileiro e como são promíscuas as relações entre os poderes, as instituições e o setor privado. Muito obrigado, presidente.